Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês do primeiro indicador de mercado, ou seja, mais um parâmetro que vocês podem utilizar, na verdade que vocês devem utilizar na hora de fazer a escolha das ações em que vocês vão investir. Então acompanhe aqui comigo que eu vou explicar em detalhes para vocês que parâmetro é esse. Lembrando que é um parâmetro de mercado, ele tem um valor que muda muito rapidamente, né? Porque depende das condições que o mercado apresenta no momento em que você faz a avaliação. Mas vamos lá, vamos ver que indicador é esse daí. Bom, então acompanhando aqui na tela, vocês estão vendo relação preço-lucro, PL. Então esse é o famoso PL, um indicador de parâmetro muito observado aí pelos investidores. Esse parâmetro indica o tempo em anos que o investimento apresenta retorno. Ele depende do lucro por ação, LPA, apresentado pela empresa. Quanto maior o LPA, menor o tempo para o retorno do investimento. Então, vocês observaram aí, esse parâmetro, o PL, ele depende de um outro parâmetro que a gente já viu aqui. Se você ainda não viu esse parâmetro LPA, volta aí algumas aulas que eu falo com maior detalhe sobre esse indicador. O LPA significa o lucro por ação. Pega-se o lucro de uma empresa ao longo de um ano e divide-se pela quantidade de ação que ela disponibilizou no mercado. Com isso você vai ter o LPA, né? Quanto maior o valor do LPA, melhor vai ser a empresa, mais lucro ela vai estar podendo distribuir para os seus investidores. O PL é o preço, ou seja, a cotação da ação em determinado momento, dividido por esse LPA aí. Então, quanto menor for o valor do PL, melhor vai ser a empresa. Por quê? Porque o PL indica em quanto tempo, em anos, você consegue obter o retorno no investimento que você fez. Então, quando a gente vai analisar uma empresa, para ver se vale a pena investir o nosso dinheiro nela, através do PL, nós buscamos empresas que têm PL pequeno, né? PL de 5, 10, 15, isso é até relativamente falando, né? Porque 5 anos, 10 anos, 15 anos pode ser muito para determinadas pessoas que não têm o interesse de esperar tanto tempo assim para obter retorno do investimento que ela fez. Então, buscando um PL menor possível, você consegue encontrar melhores empresas aí no mercado. Para vocês entenderem melhor o que significa o PL, vou dar um outro exemplo assim, ó. Por exemplo, né? Digamos que uma empresa ela pague de dividendo, né? A gente vai ver dividendo aí logo em seguida. Ou seja, ela dá um lucro de 20 centavos por cada ação que você comprar. Então, digamos que você comprou uma ação por R$ 1. Comprou uma ação por R$ 1. E essa empresa, ela tem um LPA, um lucro por ação de 20 centavos. Significa que, ó, se você comprou a ação por R$ 1 e você recebe 20 centavos de LPA, lembrando que é 20 centavos por ano, né, por cada ação. Então significa que você vai levar 5 anos para obter retorno do seu R$ 1 investido. Entenderam? Você compra uma ação por R$ 1 e essa empresa tem um LPA de 20 centavos. Então, em quanto tempo você vai conseguir, de 20 em 20 centavos, obter o seu R$ 1 de volta? Em 5 anos, né? Então, essa empresa tem um PL de 5 anos. É o seu R$ 1 dividido por 0,20, que vai dar exatamente 5. Então, você acha que deu para entender melhor o que significa o PL, tá? Então, relembrando, procurem empresas que tenham o menor PL possível, né? Claro que isso não é um parâmetro absoluto, ele tem que estar associado com outros parâmetros também, mas para você entender, o PL significa o tempo em anos que uma empresa leva para devolver o retorno do investimento que você fez. Então esse foi o primeiro parâmetro de mercado. Agora a gente vai ver um outro. Tem até um exemplo aqui, né? Que eu acabei comentando, falando aqui com vocês. Se uma empresa apresenta PL igual a 5, significa que o tempo de retorno do investimento é de 5 anos, é o que eu já tinha falado aqui. Então, o próximo é a relação preço por valor patrimonial, mais conhecido como PVP. Esse parâmetro indica o ágio ou o deságio da negociação, ou seja, demonstra se o mercado está disposto a pagar mais ou menos do que o valor contábil da empresa. O valor contábil da empresa é o VPA, valor patrimonial por ação. É o que
de fato a empresa vale, é o preço justo dessa empresa. Se você não lembra o que é o VPA, volta algumas aulas aqui que eu já falei sobre ele também, tá? O VPA, valor patrimonial por ação, é o preço justo da empresa, é o quanto ela de fato vale. O PVP, ele vai indicar o quão caro ou o quão barata está essa ação. Em outras palavras, ela vai indicar